Tiago capítulo 5, versículo de número 14. Nós vamos ler até o versículo 16, só para te dar um contexto, mas eu já enfatizo aqui que o versículo 16 é o meu foco principal dessa manhã, tá bom? Versículo 14 diz o seguinte, vamos do 13. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unja com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Que o Senhor Deus fale conosco nessa manhã. Amém? Antes de nós mergulharmos um pouco melhor, antes de nós compreendermos um pouco melhor no nosso texto, existem alguns pontos que devem ficar claros na nossa mente. Amém? Antes de nós entendermos melhor o que Tiago quis dizer no versículo 16, existem alguns pontos que eu quero que você guarde na sua cabecinha para você poder entender isso. O primeiro ponto é que existe uma dupla função nossa. Todos nós exercemos uma dupla função. Quando nós falamos de comunidade, ok? A gente mudou faz uns tempos para cá. O nome da igreja era Comunidade Vivendo em Amor, agora é Igreja Vivendo em Amor. Mas quando nós falamos de comunidade, quando nós estamos falando desse ambiente de comunhão entre os irmãos, de reunião dos santos, ou seja, quando estamos falando de igreja, todos nós, diga todos nós cumprimos um papel duplo aqui dentro. Todos nós. Em certa medida, todos nós somos alguém que recebemos alguma coisa. Quando nós estamos no ambiente aqui de igreja, quando você vem aos cultos, quando você se reúne com seus irmãos, todos nós, em certa medida, recebemos alguma coisa e também nós doamos algo. Quando você vem à igreja, você está recebendo algo da parte de Deus, algo da parte dos irmãos, mas você também está doando alguma coisa, você também está oferecendo alguma coisa. Porém, a realidade de muitas igrejas hoje em dia é que as pessoas são doutrinadas, elas são ensinadas conscientemente ou até mesmo inconscientemente a se tornarem uma espécie de parasita espiritual, uma espécie de carrapato espiritual. É aquela pessoa que está inserida no corpo e que não oferece nada ao corpo, ela só suga. É aquela pessoa que só recebe, é aquela pessoa que vem aos cultos só para receber, só para ganhar, só para ter a si mesmo. Pessoas que estão no corpo de Cristo, mas que nada oferecem, que nada doam. E fique claro aqui que eu não estou falando de oferta aqui, amém? Talvez a oferta pode até entrar no meio, mas eu não estou falando de oferta. Eu estou falando que existe pessoas que vêm à igreja, que comungam, que congregam com os irmãos, mas que elas só querem receber. Que elas só estão com as mãos estendidinhas assim, ó. Faz conchinha com a sua mão, já viu isso em alguma igreja? Faz uma conchinha para Deus derramar a bênção. Você... Já ouvi isso em igreja, já perambulei muito por aí. Atualmente as igrejas elas são pensadas para serem mais cômodas, para serem mais confortáveis. As igrejas são pensadas para serem mais agradáveis. E talvez não existe problema nisso, dependendo do coração da pessoa que está planejando tudo isso. Tudo bem, você vir à igreja, você tem um ar-condicionado, tem um som legal. Já pensou, num futuro, a gente ter umas cadeiras acolchoadas, né? Você não ficar com aquela dor nas costas? Tudo bem. O problema é que as pessoas acabam sendo influenciadas por uma mentalidade mundana, uma mentalidade do mundo, e começam a acreditar que o ambiente de igreja, nesse ambiente, apenas as pessoas que trabalham em algum departamento,
seja no voluntário, seja no louvor, seja na pregação da palavra, visita, assistência social, apenas pessoas que trabalham em algum departamento ou apenas pessoas que possuem cargos. Somente essas pessoas têm talvez até uma certa obrigação ou têm capacidade de poder entregar algo. Então você que é um simples membro, ou você que hoje talvez não está trabalhando, você fala, vou sentar aqui na minha cadeirinha e vou receber apenas. No entanto, isso é uma mentira, porque todos nós, eu digo, todos nós, em certa medida, doamos alguma coisa e recebemos alguma coisa. Com o surgimento dessas igrejas ao gosto do cliente, que hoje você tem igreja com cardápio quase, né? Qual igreja você quer ir hoje? Deixa eu ver. Essa igreja grita muito, essa igreja não grita muito. Essa igreja tem cheirinho de chiclete. Você entra, está perfumada a igreja. Não, existem igrejas ao gosto do cliente. Com o surgimento dessas igrejas, também surgiu uma classe de cristão que nunca houve na história do cristianismo. Em 2000 anos de cristianismo, surge a classe dos cristãos que são consumidores de igreja. Pessoas que participam dos eventos, pessoas que não faltam nas atividades, pessoas que fazem os cursos, que compram camisetas, que compram bonés, e só isso. Elas só consomem. Esses dias eu estava zapeando pela internet, e zapeando demonstra que eu estou ficando velho usando esses termos, mas eu estava perambulando também, esse termo, né, não ajuda muito, já não posso pregar no culto de jovens quase. Tem que colocar um dicionário toda vez que eu falo. Mas eu estava na internet, estava no Instagram, eu não lembro nem o nome da igreja, mas a igreja fez um energético. Energético da igreja. Sabe o Red Bull? O Vibe também? O energético da igreja. E está vendendo. As pessoas estão assim, a igreja virou um meio para consumidores. A gente precisa mudar a nossa mensagem, porque as pessoas não estão gostando muito. A gente precisa falar um pouco. Não fala essas palavras. Não fala desse jeito. Não, esse versículo não, porque tem gente que vai se ofender. Não, esse tipo de pregação não, porque vai ter gente que vai sair dodói da igreja. Vamos moldar a palavra de Deus a gosto das pessoas. Já viu isso por aí? Já talvez foi numa igreja? Sim, misericórdia. E as pessoas se tornam apenas consumidoras da fé. Apenas querem receber algo. No entanto, por mais que você tente ignorar, por mais que as pessoas tentem ignorar, nós não estamos apenas desfrutando, mas nós também estamos doando. Nesse exato momento aqui que você está me ouvindo, está existindo uma troca. Amém? Nesse exato momento que você está me ouvindo, no momento da palavra, está existindo uma troca. Você está recebendo da minha parte o fruto do meu estudo, o fruto do meu preparo, o fruto da minha consagração, isso em forma de mensagem, em forma de pregação, e você também está me dando algo, você também está me oferecendo algo. E o que é, Alex? A sua atenção, o seu desejo de aprender, a sua vontade de compreender um pouco melhor a palavra de Deus. Você entende isso? Nesse exato momento. É por isso que quando a gente está pregando, a gente fala, evita conversar, evita ficar no zap, evita ficar andando, porque é um desrespeito o pastor que ele sobe ao altar, que pega o microfone, que não se prepara, que não estuda, que não se consagra, é um desrespeito com a igreja, porque ele está oferecendo algo e não é da melhor categoria. Assim também é um desrespeito quando a igreja despreza, menospreza ou negligencia a pregação da palavra. Amém? Quando nós nos reunimos, todos nós estamos oferecendo algo, estamos doando algo. Como eu disse, nesse momento mesmo você está oferecendo alguma coisa e eu também estou oferecendo. E todos nós estamos recebendo de alguma maneira. A realidade negligenciada é que todas as vezes que nos reunimos, até a pessoa mais simples da igreja, Alex, eu não sei ler. Alex, eu não tenho nem assim dinheiro para ofertar. Até a pessoa mais simples, até a pessoa mais humilde da igreja, até a pessoa mais calada da igreja, ela está contribuindo de alguma forma para o corpo de Cristo. Até a pessoa que, Alex, eu não tenho pretensões nenhuma de assumir nenhum cargo, de estar em nenhum ministério,
até essa pessoa está contribuindo com algo. Porque também o seu silêncio ajuda o irmão que está do lado a prestar atenção, né? Às vezes você fica conversando, falando, e a pessoa, o que o pastor falou ali? Não ouvi. Todos nós contribuímos. O que nos leva ao segundo ponto, que nós precisamos compreender antes de virmos para o nosso texto. O primeiro é que todos nós contribuímos e recebemos no ambiente de comunidade. E o segundo ponto é que nós só oferecemos aquilo que nós realmente temos. Não dá para você exigir de uma pessoa mal educada que ela seja educada. Porque isso é ela. Ela é assim. Você só pode oferecer algo que você tem. Isso é bíblico. A gente, às vezes, usa esse tipo de argumento na hora da generosidade para explicar o porquê que você deve ofertar. Você só pode oferecer aquilo que você tem. Mas na vida, na nossa comunidade, no nosso viver cristão também é assim. E é por esse motivo que as fantasias não duram por muito tempo. É por esse motivo que as pessoas tentam esconder quem realmente são. As pessoas vestem uma fantasia falsa e com o passar do tempo a verdade sempre vem à tona. E por quê? Porque ninguém consegue oferecer aquilo que não tem. Eu não posso me fantasiar de uma pessoa amorosa e aqui na igreja abraçar todo mundo, falar com todo mundo, se aquela pessoa, ai, nossa, que pastor Alex é o cara. Uma hora ou outra, se eu não for assim, de verdade, no meu dia a dia, a casa cai. As máscaras caem. Eu lembro na igreja que eu congregava, tinha um irmão muito abençoado. O nome do irmão corria pela igreja, porque todo mundo falava, que irmão abençoado. É aquele homem que você fala, é um homem de Deus. Mas em casa, passou-se um tempo, a gente descobriu que ele não tinha conversa com o filho. O filho odiava o pai, e o pai também. Ou seja, tudo aquilo que aparentava ser era mentira. Parecia ser algo muito bonito na igreja, mas uma hora ou outra a máscara cai. No ambiente de comunidade, no ambiente de verdadeira comunhão é assim. Não dá para você manter o seu personagem, porque você só pode oferecer e você vai oferecer. E você está entregando, você está oferecendo aos outros. Isso, você só pode oferecer aquilo que você tem, aquilo que você é. E é assim que nesse ambiente, ou as pessoas são curadas através das nossas vidas, através do nosso convívio, ou as pessoas são machucadas, são feridas por conta disso. Ninguém pode ser um instrumento de cura se antes não for tratado. Se você anda ferido, se você anda machucado, você é essa pessoa. É isso que está dentro do seu coração. Logo, quando você se relaciona com o outro, é isso que você oferece. Logo, quando você se relaciona com outra pessoa, você estando machucado, com certeza você vai machucar mais pessoas. Não faz sentido algum. Depois de eu ter me formado em medicina, assistindo Netflix, né, que tem uma nova classe que é formado em medicina assistindo Netflix, assistindo Dr. House, né? Não faz sentido algum um médico tentar tratar um paciente se ele sofre também de uma doença infecciosa. Na mesma medida que o médico tenta curar, ele também vai contaminar o paciente. E isso é bíblico. Jesus ele diz em Lucas 6:45, não precisa abrir, mas em Lucas 6:45 Jesus diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu confesso que antes de eu me apegar à Bíblia e de ler a Bíblia, eu pensava que esse era um ditado popular. A boca fala do que o coração está cheio. Quando eu me deparei com esse texto, há um tempo atrás, eu falei, foi Jesus que falou. Não é um vizinho, não é Jesus que está falando. A boca fala do que o coração está cheio. Essa é a nossa realidade.
Se você está cheio de rancor, cheio de ódio, por mais que você tente mascarar isso com um sorriso amarelo, cumprimentando os irmãos no final do culto, uma hora ou outra a casa cai. E é isso que você vai estar oferecendo aos outros. É isso que você vai estar oferecendo às outras pessoas. Quem você é aqui dentro. Quem você é aqui dentro. É por isso que muitas pessoas estão doentes, estão machucadas dentro da igreja. Porque no nosso relacionamento, a gente acaba ferindo mais do que servindo como instrumento de cura. Enfim, o ponto principal, antes de finalmente tratarmos do nosso texto, é que nessa troca que existe dentro do ambiente de comunhão, muitas pessoas são machucadas e feridas. E por conta disso, nós precisamos colocar um ponto final. Porque a igreja ela não deve ser vista como um lugar onde as pessoas serão feridas, onde as pessoas estão machucadas e que vivem assim. A igreja deve ser um lugar, um hospital. As pessoas machucadas, elas devem entrar, devem ser cuidadas, devem ser saradas. Os membros, os pastores, os voluntários que se machucarem na caminhada cristã, porque isso é possível, isso é humano, isso é normal, essas pessoas devem encontrar no ambiente de comunhão de igreja a possibilidade de ser restaurado, de ser restaurada, de ser curado, de ser curada. E por isso nós precisamos botar um ponto final, e nós chegamos ao nosso texto, como eu disse, focando exclusivamente no versículo 16, aqui de Tiago, capítulo 5. E existem algumas interpretações feitas no decorrer desses 2000 anos de igreja. Em primeiro lugar, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica, talvez você conheça melhor assim, ela acredita que a confissão deve ser feita ao sacerdote, ao padre. Existe um momento ali onde você vai se confessar dos seus pecados, o sacerdote, o padre, ele vai ouvir, e então ele vai te dar uma penitência, você vai rezar quantas Ave Marias, quantos Pai Nossos, e ele vai poder ter, e ele tem o poder de lhe conceder o perdão dos seus pecados. E você sai daquele confessionário um pouco mais leve, você pensa assim, porque você pensa que ele vai te perdoar. A Igreja Católica pensa assim, de maneira bem resumida. Outras igrejas acreditam que não seria apenas o padre, não seria apenas o sacerdote, mas, como diz o texto, todos devem confessar os seus pecados uns aos outros. E todos temos um poder vindo de Deus, vindo de Cristo Jesus, também um poder para perdoar pecados. Então, se você confessa o seu pecado ao irmão que está ao seu lado, algumas igrejas vão entender que este irmão tem poder para perdoar os seus pecados. Já outros pregadores acreditam que o ato de confessar em Tiago 5,16, ele é reduzido, ele é apenas para aqueles pecados de comunhão. Quando eu falo alguma coisa contra o Zé, quando eu faço algo contra o Luciano, e eu pequei contra eles, e esse ato de confessar é isso. Então eu devo chegar a quem eu ofendi, ao Zé, ao Luciano, e pedir perdão. Aí então ele vai me perdoar, e a gente vai curar essa ferida no meio da comunidade. No entanto, ao meu entender, existe uma interpretação um pouco mais saudável, sensata, e que se atém um pouco melhor ao nosso texto. Em primeiro lugar, Tiago capítulo 5,16, o nosso texto não diz que devemos confessar os nossos pecados exclusivamente ao pastor. Se existem igrejas assim, é porque o pastor ele quer ter controle sobre as ovelhas. Então você tem que confessar seus pecados a mim, para que você esteja na minha mão. E quando você não quiser fazer o que eu mando, eu estou sabendo de umas coisas aí, hein? Pode vazar. Acontece. Você acha que é o cúmulo? Você acha que eu estou brincando? Existem igrejas assim. Existem igrejas assim, infelizmente. Talvez a gente não pode nem chamar de igreja isso. A gente não pode nem chamar de pastor. Mas a realidade é que o nosso texto não fala sobre confessar os nossos pecados exclusivamente ao pastor. Mas o nosso texto em Tiago 5,16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros. E mais, e ore uns pelos outros.
É num ambiente de comunhão. Todos nós estamos nos relacionando. Todos nós estamos recebendo alguma coisa. Todos nós estamos entregando alguma coisa. O segundo ponto do nosso texto é que, embora a gente possa entender dentro desse contexto aqui, que esses pecados na comunhão, quando eu falo algo do Zé, eu peco contra o pastor João, ou alguma coisa assim, a gente pode entender que está inserido aqui, nós não podemos reduzir apenas para isso. Não estamos falando apenas de pecados na comunhão. Tiago, ele está sendo muito amplo aqui, ele está sendo abrangente demais. Os pecados que devem ser confessados não é somente aquilo que você fez contra alguém, mas até aquilo que você fez contra Deus. São até pecados particulares. E aí que a mensagem começa a ficar um pouco mais difícil, um pouco mais tensa, um pouco mais... O ar fica mais pesado, parece. Porque é isso que Tiago está falando. Confessem os seus pecados. E aqui a gente não pode reduzir a apenas uma classe de pecados, mas a gente percebe que ele está falando de algo amplo. Até aquilo que acontece no seu secreto. Confessem os seus pecados uns aos outros. E que uns orem pelos outros. E em terceiro, em nenhum momento, o autor, em nenhum momento Tiago está relacionando o ato de confessar os pecados com o ato de pecados perdoados. Um versículo antes, talvez você pode falar, mas no versículo 15 diz assim: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Note que ele deixa muito claro que o agente ativo aqui é o Senhor. A oração feita com fé vai curar o doente, mas é porque o Senhor o levantará. E é o Senhor aqui, esse é o sujeito da frase, é Ele que vai perdoar os pecados. Não existe perdão de pecados quando existe confissão. Não. O texto não fala isso. O texto não está falando que você vai ter alguém andando do seu lado, te discipulando, te instruindo na caminhada cristã, e quando você confessar esses pecados, Deus vai te perdoar. Não. Nós só somos perdoados dos nossos pecados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Apenas isso. Quem tenta vender bugiganga na igreja, quem tenta fazer campanha para que seu pecado seja perdoado, para que a maldição seja extirpada, essa pessoa mente. Essa pessoa vai contra a palavra de Deus. Porque tudo isso nós conseguimos com Jesus. Conseguimos em Jesus. O que o texto nos diz? Ele nos promete perdão de pecados quando confessamos? Não. O texto fala que quando nós confessamos os nossos pecados aos nossos irmãos, e tanto a gente quanto os nossos irmãos, oramos uns pelos outros, o texto não fala de perdão de pecados, mas fala de cura. Fala que é nesse momento onde há confissão de pecados que existe cura. E dito isso, é aqui que eu desejo gastar um pouco mais de tempo da ministração de hoje. Confessem os seus pecados. A disciplina da confissão é algo que é praticamente inexistente nas igrejas do século 21. A não ser em igrejas católicas, igrejas luteranas, algumas igrejas anglicanas, mas igrejas como a nossa, igrejas de bairro, igrejas pequenas, até mesmo algumas igrejas grandes e televisivas, o ato de confessar os pecados uns aos outros é algo que quase não existe. No século 21 é quase inexistente. Em partes porque nós evangélicos temos aversão a tudo aquilo que é do catolicismo. Tudo aquilo que parece, que cheira católico, a gente fala, isso não vale a pena. A gente tem que ir para o lado contrário, mesmo que seja bíblico. Eu não estou falando de doutrinas que a Igreja Católica criou extra-biblicamente. Não, estou falando de coisas que nós encontramos respaldo na palavra de Deus. Mas por parecer muito católico, a gente não faz. Confissão é uma das coisas. Não, é o fiel que é devoto de Maria, que vai lá na igreja, que ajoelha, que beija o santo. Essa pessoa faz confissão. Eu sou crente. Só que se nós não fazemos isso, por outro lado, nós não fazemos por puro egoísmo, por puro orgulho e por pura desobediência.
Porque a palavra de Deus diz isso. Você leu a mesma Bíblia que eu agora? Você leu Tiago capítulo 5, 16? Você percebe que é um mandamento? Você percebe que é algo que deve acontecer? Nós não podemos ignorar isso. Só que antes de tratar sobre o ato de confessar, eu sei que você já deve ter pensado assim, Alex, eu estou há muito tempo aqui já na igreja, e eu conheço a galera. Se eu solto um deslize meu, Alex, você não sabe como é que vai estar o Instagram amanhã, você não sabe como é que vai estar os status do WhatsApp, que é o lugar, né, o lugar propício para ter indireta. Às vezes me dá uma vontade, eu vejo o pessoal, nossa, mas por que a pessoa subiu do nada isso? Tem alguma coisa envolvida aqui. Alex, se eu contar aquilo que eu fiz, você não sabe o que vai acontecer. No outro dia eu estou na boca do povo. No outro dia as pessoas estão falando de mim, estão falando mal de mim. A questão é que no ambiente de verdadeira comunhão, e é isso que nós estamos pregando nessa série, no ambiente de verdadeira comunhão, nós estamos nos relacionando, e essas pessoas que vão nos ouvir, que vão cuidar da gente, são pessoas maduras, já falamos isso, alguns domingos atrás. São pessoas maduras, são pessoas que avançaram na caminhada com Cristo. A ideia aqui não é que você fale para qualquer um. A ideia aqui não é que você abra a sua vida e você procure qualquer pessoa. Que às vezes acontece isso. A pessoa está mais quebrada que você. Aí você vai lá e joga um bando de problema na cabeça dela e pronto. Fica dois quebrados, ninguém se arruma, ninguém se ajuda. Às vezes a pessoa até é influenciada. Pronto, agora vai os dois pecar junto. Não, o ato de confessar os pecados uns aos outros é bíblico e deve acontecer com pessoas maduras na fé, com cristãos que avançaram em sua caminhada com Cristo. É claro que, bom, Alex, na maioria das vezes é a galera que trabalha na igreja. É um voluntário, é a galera do louvor, é um pastor, é um evangelista. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar para que todos nós amadurecemos na fé. Para que a sua amiga, para que o seu amigo não seja apenas um amigo de ir num rolê, um amigo de passear, mas também seja uma pessoa que possa te ouvir, que possa orar com você. Um dos livros que nos inspirou a fazer essa série é um livro que leva o nome da série Verdadeira Comunhão, do autor Arthur Ketz. E nesse livro ele trata sobre a questão da confissão de pecados. E ele diz o seguinte sobre aqueles que ouvem. E fique claro já para você, se você vai ser essa pessoa, se alguém te escolher para abrir o coração, para pedir ajuda, preste atenção, ele diz o seguinte, abre aspas, Deus é tão exigente com quem ouve a confissão, quanto com quem faz a confissão. E essa exigência nos impulsiona a ser íntegros diante do Senhor. E a caminhar em obediência, fecha aspas. Ou seja, se alguém que caiu, que está machucado, que está precisando de ajuda, chega até você, e não precisa ser apenas ao pastor, pode ser você. Vamos parar de ser esses cristãos esquenta-cadeira, né? Vamos agir um pouco, vamos entregar um pouco melhor no corpo de Cristo. Pode chegar até você, se você for essa pessoa. Alguém te mandar aquele zap meio perdido, alguém te ligar às vezes no meio da noite e falar, cara, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que passou na minha cabeça agora. Ou às vezes até numa conversa informal a pessoa fala assim, nossa, eu não consigo guardar minha língua dentro da boca. Que você seja uma pessoa sensata, madura na fé. Você não deve pegar isso e espalhar aos quatro cantos do mundo, mas você deve, junto a Deus e junto a essa pessoa, cuidar, zelar. Não é algo reservado apenas ao corpo pastoral da igreja isso. É por isso que muitos pastores hoje em dia estão tendo burnouts, estão se suicidando. A taxa de suicídio pastoral tem crescido a cada ano. Porque imagine um único cara receber o problema de toda a igreja. É cansativo demais. É por isso que às vezes você vê pastores com gás, vamos! E daqui a pouco o cara está, meu Deus do céu, não vejo a hora de morrer, me leva, Jesus. Por causa disso. Porque às vezes nós concentramos demais e esquecemos que estamos num ambiente de comunhão.
Mas a gente só quer receber. Então você vem ao culto, recebe a sua parte, recebe a sua palavra, recebe a direção, recebe a profecia, recebe a oração e vai embora. No máximo, Alex, eu ofertei hoje, eu entreguei algo. Mas como eu disse no início, a gente não está falando de oferta. A gente está falando de relacionamento. A gente está falando de pessoas. De você poder contar com outro alguém, com outro pecador, que nem você. Não estamos falando de alguém mais perfeito que a gente. Estamos falando de pecadores também que estão lutando contra os seus próprios pecados. Mas que nós devemos preocupar uns com os outros. Orar uns pelos outros. Assim, o ato de confessão é uma disciplina necessária no discipulado, na caminhada cristã, para que nós venhamos progredir espiritualmente. Se não existe confissão, não existe progressão na fé, não existe avanço na fé. Às vezes esse pecado que você tem pedido perdão, às vezes a gente pensa que a gente vem na ceia, só pede perdão na ceia, né, antes de participar dela. Esse pecado que você tem batalhado e não tem conseguido vencer, ele poderia ser vencido muito mais fácil. É claro, com a ajuda do Espírito Santo, se você tivesse alguém do seu lado. Já teve pecados que eu cometia e eu achava difícil demais parar de cometer. E quando eu cheguei a alguém, já conversei com o pastor Danilo e já abri o coração, exatamente pelo fato dele saber disso, dele às vezes mandar mensagem: e aí, como é que você está? De eu conversar com a minha esposa e falar: olha, tem coisas que eu estou pensando nisso, está querendo fazer aquilo, isso é errado. E ela fala: olha, e aí, como é que você está sobre isso? Mudou a sua cabeça? Está bem? Olha lá, se tiver alguma coisa, conta para mim, vamos orar junto. A gente precisa de gente assim do nosso lado. E a gente precisa ser pessoas assim também. Porque senão a gente só vai receber. A gente precisa ser essas pessoas que vão ouvir. Que ao invés de linguetar, ao invés de fofocar, ao invés de apontar o erro, a gente vai saber ouvir, vai saber orar com a pessoa. Vai buscar um conselho e falar: olha só, eu passei por isso. Olha, eu já enfrentei isso. Sabe como que eu estou lutando para vencer? Vamos lutar junto. Não é chorar as mazelas, não é ficar chorando miséria, não. É buscar no outro uma ajuda que vem do céu. Eu já pude falar isso aqui na série, eu acho que foi no primeiro domingo que eu preguei de noite. Deus, ele vai fazer com que aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, não venha estar nem na igreja, não venha estar aqui no ambiente de igreja, parede, não venha estar às vezes nem em Deus, mas venha estar no outro. A gente vai ter que procurar outra pessoa para ajudar, para nos ajudar. Esse é um ambiente de verdadeira comunhão. Mas, para a gente não se delongar muito, o que seria o confessar? Só para desenhar um pouco melhor isso na sua mente, e ficar muito claro, tá bom? Em primeiro lugar, a confissão é chamar o pecado de pecado. É você dar nome ao pecado. Quando nós falamos de confessar os pecados uns pelos outros, nós estamos falando de sinceridade e transparência. Nós estamos falando de abrir a caixa de podridão do nosso coração e dar nome aos pecados. Nós relativizamos os pecados. Nós generalizamos os pecados. Para falar a verdade, não é louco isso? Que a gente consegue se dirigir a um Deus santo e falar da nossa podridão, mas a gente não consegue conversar com o irmão que peca que nem a gente, que está nessa luta? A gente tem a cara de pau e a ousadia, e é claro, nós podemos nos achegar a Deus por conta do sacrifício de Jesus, mas por conta do sacrifício de Jesus, nós também podemos nos relacionar verdadeiramente com o outro. Porque é o sacrifício de Jesus que trata o meu coração, que trata o seu coração. Que não vai ter mais dentro de você esse orgulho, essa prepotência de ouvir o outro e falar: pelo menos eu sou melhor. Que não vai ser fariseu o suficiente para falar assim: eu devolvo o dízimo, mas eu faço. Mas aquela pessoa, se você soubesse o que ela tem feito. Não, a gente está sendo tratado. Não tem espaço para isso. Confissão é dar nome ao pecado. Não é relativizar as coisas. Não é generalizar e falar assim: eu estou pecando, viu?
Quem nunca orou a Deus assim? Senhor, perdoa os meus pecados. E me dá uma BMW, me dá, né? Os pecados você coloca assim, genérico. Mas o carro você fala a marca, o modelo, o ano. A casa você fala quantos cômodos deve ter. O varão, a varoa, você fala tem que ter o olho azul, tem que ter um cabelo. Você detalha parte por parte. Mas quando vai falar do pecado, fala assim, o senhor está vendo os vacilos aí, né? O senhor tem visto. Vou nem ficar falando muito para não ficar lembrando aqui. A gente age assim. Com Deus nós devemos ser detalhistas quando pecamos. Senhor, eu pequei e eu fiz isso. E no meu coração estava esse sentimento. E Senhor, sabe qual é o pior? Eu gostei. Nossa, teve uma sensação tão legal. Me perdoa por isso. Eu não quero mais sentir isso. É isso que precisa ser feito. E quando nós confessamos pecados a Deus e uns aos outros, é necessário dar nome ao pecado. Não dá para ser genérico, não dá para falar assim, são uns pecados aí, hein? Eu acho que foram uns 20 e poucos. Coloca no combo. Não, dê nome ao pecado. Em segundo lugar, a confissão é um ato de uma pessoa arrependida pelos seus pecados. Somente a pessoa que já não se orgulha mais disso. E você pode falar, Alex, quem se orgulha de pecar? Todas as vezes que nós tentamos esconder o nosso pecado, todas as vezes que nós tentamos diminuir a gravidade do nosso pecado, é o nosso orgulho sendo manifesto. Todas as vezes que nós tentamos colocar... Levanta o tapete aqui, coloca debaixo do tapete esse pecado para ninguém ver, para ninguém saber. Para Deus não ver, talvez Ele não viu. Vai ver que Ele estava vendo a guerra que estava acontecendo lá, Ele estava de costas, nem deu para olhar. A gente pensa que é isso, mas confissão é pecado arrependido. Você já não tem mais orgulho disso. Você olha para a cruz de Cristo e sabe que foi perdoado. E você fala, eu não quero mais cometer, eu não quero mais viver isso. Quando nós externalizamos isso, demonstramos que nós não desejamos mais encobrir o pecado. Demonstramos assim que estamos pedindo ajuda, pedindo orientação, pedindo a Deus e pedindo aos nossos irmãos. Poxa, cara, não sei se você já enfrentou isso, mas eu tenho passado por isso. Eu tenho sentido uma vontade que, poxa, sabe, eu não sei explicar direito, mas eu vou tentar. A pessoa já não quer mais fazer isso. A pessoa olha para isso e sente vergonha. Em terceiro lugar, o ato de confessar é também um meio pelo qual Deus trata o nosso orgulho. É o meio pelo qual Deus ele vai tratar o orgulho que existe dentro de mim, dentro de você. A essência de todo pecado, como eu acabei de falar, é o orgulho. O que Adão e Eva quis fazer quando eles comeram do fruto que Deus proibiu? É o orgulho. Eles quiseram ser como Deus. Eles quiseram ser Deus. Foram orgulhosos. Olharam para si e falaram, somos criação apenas. Existe como ser igual a Deus? Aí vem a serpente e fala, claro que tem. Por apenas R$ 39,99, fez uma propaganda, coma do fruto. E você vai ser que nem Deus. A essência de todo pecado, de todos os nossos pecados, seja mentira, seja pornografia, seja adultério, seja o roubo, seja o homicídio, seja que pecado for, a essência de todo pecado é o orgulho. E quando nós confessamos, Deus usa isso para tratar o nosso orgulho, porque é uma humilhação, porque ninguém quer contar a vantagem daquilo que está fazendo de errado. Você vê isso no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Você vê isso numa conversa do trabalho, com a galera do trabalho. Você vê isso acontecendo na mesa da família. Talvez você vê um apontando o outro. Você viu que o fulano fez de errado, mas você não vê ninguém falando assim, ô galera, deixa eu pegar aqui, bater aqui na taça, é um brinde? Não, eu só queria falar, eu vacilei essa semana, vocês não sabem o que eu fiz. Você não vê isso, ninguém conta a vantagem daquilo que faz de errado. Ninguém olha para si e fala, tá vendo? Olha quão pecador eu sou. É difícil ter um Paulo, né? É difícil ser Paulo na vida e falar assim, de todos os pecadores eu sou o pior. É difícil. É por isso que no ato de confessar, quando estamos nesse ambiente de comunhão,
confessar é humilhação. É você olhar e falar, como que eu vou abordar isso? É o coração acelerar. E como eu disse, é claro, você vai fazer isso, alguém maduro na fé, alguém que vai te escutar, alguém que não vai ficar caçoando da sua cara, que não vai ficar levando isso aos quatro cantos. Mas é humilhação. Novamente, uma frase aqui do Art Katz, do livro Verdadeira Comunhão, ele diz, abre aspas, a última fortaleza do ser humano é a autojustificação. Que é quando você fala assim, eu pequei. Ah, mas você me conhece, né? É que aonde eu trabalho tem que ser assim. A pessoa não está reconhecendo o pecado, ela está se autojustificando. Você sabe por que eu fiz, né? Porque todo mundo tem feito. Ah, é difícil estar no meio da galera, eu vou ser o do contra. A pessoa se auto-justifica. É porque os meus hormônios, né? É que eu sou jovem, então acontece. Ah, é porque, poxa, na minha família todo mundo é assim. A minha avó era assim, a minha mãe era assim, os meus irmãos são assim e eu também sou assim, é genético. Autojustificação. A última fortaleza do ser humano é a autojustificação. Continuando, sempre que somos confrontados, nossa tendência é racionalizar, é pensar o porquê que é. Por que isso aconteceu? E você começa a falar. É por causa da família, é por causa do meu jeito, apresentando nossas justificativas e defesas. Quando abandonamos essa postura de autojustificação e nos rendemos, então experimentamos um romper espiritual. Eu lembro de um culto na André Domingues, que o louvor foi uma benção. O pastor Danilo estava cheio do óleo. E foi muito bom para quem estava ligado. Mas a gente sentia um peso. Eu não sei explicar, os intercessores da casa, os voluntários sabem disso, os pastores sabem disso. Às vezes você está num culto e é muito peso. Parece que tudo que acontece morre, murcha. Parece que o culto não vai para frente, fica aquela enrolação, aquele negócio chato. E nesse dia eu lembro que o pastor Danilo falou assim, sabe o porquê que a gente não tem vivido agora um romper espiritual? Sabe por que a igreja está muito fria, muito morna? Por muito pecado. O pecado é o resultado. O pecado gera esse resultado. Exatamente o que Art Katz diz aqui. Às vezes não experimentamos um romper espiritual, vivemos a mesma vidinha mirrada espiritualmente falando, justamente por pecados que nós guardamos dentro do nosso coração como um bichinho de estimação. E se hoje existe pai de pet, talvez existe pai de pecado também. Nossa, esse é o meu pecadinho. Não, deixa ele quietinho, toque em tudo, pode mexer em tudo, mas esse aqui é especial. Esse aqui eu gosto de fazer quando ninguém vê. Esse aqui eu gosto de colocar em prática assim. Eu tenho até aperfeiçoado ele. Eu tenho até achado uns versículos, claro, eu não estou lendo a Bíblia direito, mas eu acho até uns versículos que tentam dar base para esse pecado, que crente é assim, tenta pecar com versículo bíblico. É que nem o diabo tentando Jesus no deserto, né? Mas o nosso orgulho é tratado assim. Quando você tem um amigo de caminhada cristã, e essa pessoa fala, e aí, você tomou vergonha na cara? Não, então vamos orar junto aqui, cara. É necessário, nós precisamos. É um meio pelo qual Deus, Ele nos deu. Deus, Ele nos deu isso. Nós precisamos utilizar. Em quarto lugar, a confissão gera unidade no corpo de Cristo. Em primeiro lugar, a confissão é chamar o pecado de pecado. Em segundo lugar, a confissão é um ato de uma pessoa arrependida dos seus pecados. Em terceiro lugar, é um ato onde o nosso orgulho é tratado. Em quarto lugar, a confissão gera unidade no corpo de Cristo. Porque se existe confissão, se eu tenho alguém para quem eu chego e eu posso pedir ajuda, posso pedir oração, posso pedir para que me encaminhe, para que me confronte, e essa pessoa faz a mesma coisa com outro alguém, e esse outro alguém faz com outro alguém, logo a gente vai estar num ambiente onde ninguém é melhor do que ninguém. Logo a gente vai estar num ambiente onde todo mundo peca, onde todo mundo erra. Talvez o meu pecado não é que nem o seu, mas o meu pecado ainda assim como o seu, ofende a Deus.
O meu pecado talvez não pode ser tão grande quanto o seu, ou o seu não pode ser tão grande quanto o meu. Mas ainda assim foi esse pecado que colocou Jesus na cruz. Foi por causa desse pecado que Ele se sacrificou por nós. Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós abrimos o nosso coração para um ambiente onde todos são iguais. Não existe lugar para nariz empinado aqui. Não existe lugar para você olhar para os outros e falar: eu sou melhor, eu tenho uma teologia melhor, eu tenho um raciocínio melhor, eu sou mais espiritual. Não, porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós carecemos do mesmo Jesus. O ponto que nos une é a necessidade do mesmo Jesus, é a necessidade do mesmo perdoador de pecados. E a gente ora junto. A gente fala: olha, eu também tenho os meus, fica tranquilo, irmão. Vamos orar também pelo seu, vamos nos fortalecer mutuamente. Porque só Jesus mesmo pode salvar a gente, porque só Jesus mesmo pode nos perdoar. E por último, enfim, a confissão é capaz de nos curar. Cristo nos cura. A oração feita com fé pode curar um enfermo, mas existem feridas, existem machucados que só serão tratados quando nós assumirmos a nossa culpa e quando nós lidarmos com os nossos erros. Existem coisas que só serão tratadas dentro do nosso coração quando nós externalizarmos isso. Quando nós falarmos: olha, eu pequei, eu errei. Quando pararmos de ter o orgulho do pecado, quando pararmos de olhar para o pecado e falar: olha que coisa bacana que eu fiz, nossa, que bem bolado, que engenhoso que eu fiz, ninguém descobriu, olha como que eu sou bom. Quando a gente parar de tratar o pecado assim, assumir a nossa culpa, tem coisas que serão tratadas no nosso coração, que enquanto não fizermos isso, não serão tratadas. Você vive uma vida toda assim. E olha, você vai experimentar coisas com Deus, e bacana. Olha, você vai poder até fazer coisas para Deus, e que legal. Você vai poder pregar, olha que legal, vai. Você vai poder cantar, você vai poder servir, você vai poder até servir ceia, vai evangelizar, vai fazer post lá no seu Instagram, vai poder fazer tudo isso, mas ainda assim não vai ser tratado. Porque um meio de cura que Deus nos proporcionou foi a comunhão. O meio de cura que Deus nos proporcionou foi nos relacionarmos. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. E por que não dizer que até doenças físicas são causadas por pecados. Os rabinos, os judeus, eles acreditavam nisso, e existe sim isso. Já ouviu falar câncer, que é perdão não liberado? Eu não sei. Só a pessoa que teve vai poder sondar o seu coração. Mas às vezes nós pagamos no nosso corpo, às vezes nós pagamos espiritualmente, e às vezes até mesmo o corpo de Cristo paga por conta disso. Por pecados que nós estamos guardando no nosso coração, que temos vergonha, ou então que temos um pé atrás de abrir isso. Por certo, a confissão é uma disciplina importante para o cristão, a fim de colocarmos um basta nesse ciclo de feridos. Porque, como eu disse, a pessoa que está ferida dentro da comunidade, dentro da igreja, ela está ferida e no tratamento e no relacionamento com o outro, ela vai ferindo o outro, e o outro fere o outro, e o outro fere o outro. A pessoa, como dizem, né? Isso é jargão cristão, isso é jargão crente. A pessoa está fermentada, já ouviu essa? E ela vai fermentando o outro e fermenta outro, é isso. A pessoa está mal, e ela faz com que os outros fiquem mal. A pessoa está bem com Deus, que culto maravilhoso. Aí chega o outro e fala: nossa, esse culto, você viu? Nossa, terrível. Chega no final do culto, pronto, acabou. Uma estava bem, a outra estava mal. A que estava mal acaba influenciando, acaba machucando. Eu tenho terminado os meus sermãos nessa série, Verdadeira Comunhão, com o mesmo sentimento. Eu preguei no primeiro domingo aqui, preguei
no terceiro domingo lá em Diadema, e estou pregando hoje, e eu tenho terminado esses sermãos com o mesmo sentimento. O sentimento é de que isso é impossível de nós colocarmos em prática. É o mesmo sentimento. Ter comunhão, sabe, é impossível isso. Falamos no domingo passado sobre desafios da verdadeira comunhão. E quando você chega no final do sermão, eu não sei você, mas eu, quando eu estava estudando, eu falei, tá, Deus, é legal esse negócio. Tiago falou, tá cheio de razão, palavra inspirada, mas isso é impossível. Isso é impossível. Embora ser sincero e transparente com o nosso irmão da fé não seja algo sobrenatural, com certeza é muito mais impossível. O grau de impossibilidade é muito maior de você ser alguém bom, porque nós somos maus, porque nós cometemos pecado. É muito mais impossível você ser alguém perfeito, ok. Mas ainda assim é difícil demais você assumir os seus erros. É difícil demais colocar em prática pelos motivos que nós já falamos aqui. Nós desconfiamos um dos outros, porque se eu falo a pessoa vai levar para o outro. Nós nos auto-justificamos. Sabe o que é? É que aconteceu. Sabe o que é? É que era o clima. Nós relativizamos o pecado. Mas se existe um termo perfeito para a gente definir o porquê que achamos ser impossível esse lugar onde nós confessamos os nossos pecados uns pelos outros, esse termo é humilhação. Eu já falei, e eu quero terminar só com essa reflexão. Por que que talvez até agora você ouviu e dentro do seu coração você falou, é muito bonito, Alex, é legal, mas isso é impossível? Porque é humilhante. Porque é humilhante. Desde pequena a gente aprende a não demonstrar fraqueza. Engole o choro, para de chorar, seja forte, não é verdade? Desde pequena a gente ralou o joelho, para, não é nada não, levanta, continua. A gente aprende isso. Na escola a gente aprende isso. Você quer ser o melhor, então não demonstre sua fraqueza aos seus inimigos. Às vezes na igreja nós aprendemos isso. Enfim, confessar os pecados ao outro, que também é pecador como eu, parece ser humilhante demais. No entanto, nós não podemos esquecer aquilo que Jesus fez. No domingo passado a gente estava voltando de Diadema, eu, minha esposa, Felipe e Rafaela no carro, e eu fiz uma brincadeira no altar, que depois a minha esposa falou, Alex, tem que tomar cuidado, você não pode falar essas coisas. Porque eu falei assim, eu nem lembro o que eu estava falando, eu falei de Jesus, ser humano, eu falei assim, vai que Jesus tinha chulé. Ela, não pode falar essas coisas, porque tem gente que vai ouvir falar, não, Jesus não tinha chulé. Eu falei, mas ele assumiu um corpo humano, e ele assumiu todas as debilidades do corpo humano. Eu não sei se ele tinha chulé. Também faz muita grande coisa. Mas você já parou para pensar que Jesus ele se colocou numa posição, porque ele escolheu, numa posição de extrema fraqueza e de extrema humildade? Quem tem filho aqui? Talvez hoje ele está um pouco pequeno, o Enzo está indo um pouco pequeno, a Rafa ainda está menorzinha ali. Mas quando o bebê, até um pouquinho maior, até Felipe com 5 anos, Rafaela aqui com 2, fazendo para 3. Mas quando o bebê é pior, talvez, porque qualquer coisa. Não parece você, pai e mãe, que todos os dias você está assim, estou lutando para meu filho não morrer hoje. Porque se ele cair, ele morre. Se ele engasgar, meu Deus do céu. Esses dias a Rafaela engasgou em casa, eu falei, eu sei fazer aquela manobra. Foi pior, quase que eu matei ela. A Roberta, não, ela já parou de engasgar. E a menina, eu tenho que aprender. Ô Lu, depois falar para a Teca, me dá umas aulas, tá? Eu abri isso para ela ontem, eu falei, Teca, eu preciso aprender a manobra lá de desengasgar a criança. Levanta o braço, vai! Não deu muito certo. Mas a criança pequena, ela é muito frágil. A cabecinha tem a muleira, né? Que sempre tem outra criança que vai colocar bem o dedo em cima e fala, não coloca, pelo amor de Deus. É tudo muito frágil. Se você não alimenta, ele fica lá chorando. O bebê morre de fome.
E você já percebeu que Jesus ele se colocou nessa situação? Ele foi um bebê. O Criador do universo, ele teve que depender, num determinado momento, do seu pai, da sua mãe, de José e de Maria, para esconder ele, porque Herodes estava matando todas as crianças. Jesus ele não falou assim, para aí, viu? Olha, eu vou mandar o anjo. Não, não. Ele se colocou numa posição de humilhação, numa posição de fraqueza, onde ele precisou da Maria amamentando ele. Jesus não era um ser de luz, que ele ficava no sol e era alimentado pelo sol. Não, não, ele era um bebê, assim como todo bebê, assim como você já foi. E ele se colocou numa posição de fraqueza, de humilhação. E a vida de Jesus foi uma vida de fraqueza e de humilhação. O profeta Isaías falou, olha, você poderia olhar para a face dele, você poderia olhar para a aparência dele e falar, nossa, não tem nada nele que me cativa. Ele não é forte, ele não é alto. Não tem nem boa aparência. Ele se colocou em limitação extrema. Ele que tinha todo o poder do universo, ele se colocou numa situação de humilhação. Jesus, ele não tinha pecados a confessar, porque ele foi o único ser que pisou na face da terra que não pecou. Ele não tinha pecados a confessar, mas a sua vida demonstra o quanto de humilhação ele sofreu por nós. E quando nós falamos de confessar os pecados uns aos outros, e chegamos ao ponto de que, Alex, isso é praticamente impossível, porque é humilhante demais, a gente precisa lembrar de Cristo Jesus. Lembrar que o nosso orgulho ele deve ser despejado na cruz de Cristo. Ele deve ser tratado pelo sacrifício de Jesus. Porque Ele foi capaz de se humilhar. O Senhor do universo foi capaz de se humilhar. E por que eu e você não podemos? Sabe, eu não estou falando para você falar isso para qualquer pessoa. Procure alguém que você fala, olha, nessa pessoa eu me inspiro. Essa pessoa, pelo menos, ela deixa transparecer, e isso não é uma fantasia, isso não é uma máscara, porque eu consigo ver frutos. Essa pessoa eu preciso conversar com ela, eu tenho esse problema. É claro que a gente tem que ter bom senso. Se você é mulher, vai falar alguma coisa mais íntima de mulher, procure uma mulher de Deus. Se você é homem, a gente precisa falar que a grama é verde, né? Se você é homem, procure um homem de Deus, alguém que anda com você. Às vezes essa pessoa pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa. Às vezes essa pessoa pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe. Às vezes essa pessoa pode ser algum colega seu, algum companheiro de ministério. Mas a Bíblia, a palavra de Deus nos orienta. Devemos fazer isso. Devemos fazer isso. Precisamos de ajuda. Precisamos de alguém que fala assim, e aí, vamos orar hoje? Cara, estava orando por você nessa madrugada. Meu, pega esse versículo aqui. A gente precisa de gente assim do nosso lado. Não é gente que vem trazer fofoca, que vem falar o que aconteceu, que vem falar das notícias do mundo. Não, é gente que fala assim, eu ouvi uma mensagem aqui, cara, você tem que ouvir também. Ouve ela. Cara, ouve esse louvor, vai te ajudar. A gente precisa de gente assim do nosso lado. E sabe quando nós vamos ter gente assim do nosso lado? Quando nós começarmos a ser assim com os outros. Porque da mesma maneira que existe um ciclo de feridos, também existe um ciclo de cura. Existe um ciclo onde eu fui curado por Deus, então eu preciso também ser instrumento de cura para outras pessoas. Eu preciso emprestar o meu ouvido para outro. Eu preciso aconselhar, eu preciso ajudar. Eu preciso falar, e se você tomar outra atitude? E se você ir por outro lado? E se você repensar, peraí, não, cara, não manda isso, não manda. Vamos conversar antes. Não manda esse WhatsApp, não manda esse áudio. Pensa, respira um pouco. Precisamos de gente assim, gente de Deus do nosso lado. Isso só pode existir na verdadeira comunhão. A verdadeira comunhão exige de nós uma postura de humildade, uma postura de graça,
A verdadeira comunhão exige de nós uma postura de amor. E tudo isso nós encontramos primeiramente em Jesus, que transforma cada um de nós. E isso nós também encontramos no nosso próximo, no nosso irmão na fé. Que Deus ele nos ajude, que Deus ele nos fortaleça e nos cure para isso, para vivermos essa realidade. E que Deus ele tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.